E aí eu cheguei, né, cheguei corrido, cheguei quase junto com o senhor e vi a escolta que tá aqui, né, no nosso estúdio, e assim, me impactou. Eu que estou acostumado com esse ambiente de escolta por trabalhar no Presídio Federal, já fizemos escolta do Marcola e, assim, esses caras que é uma escolta muito pesada, e eu diria que não chega nem aos pés do nível de segurança que tá com o senhor aqui. Então eu quero começar, falando sobre isso, né. Sim. Como é que é atuar nesse combate ao PCC e como é que é, ter esse nível de segurança, né. Porque assim, pelo que eu vi ali, cara, acho que tá com uma escolta a nível de presidente da república, se não pior. Então, por favor, fala aí, meu irmão. Bom, na verdade, eu até aproveito para agradecer a Polícia Militar do Estado de São Paulo, o 8º BAEP, né, são meus irmãos aí, esses policiais que estão comigo há mais de 5 anos na minha escolta pessoal, 24 horas por dia, né. Eu costumo dizer que é como um casamento, né, eu convivo mais com eles do que com a minha própria família. E a gente tem uma amizade muito fraterna, né, e eles vibram aí com cada operação que a gente faz, eles participam. Então isso me traz muita felicidade. Por outro lado, né, também não é uma felicidade dizer, por exemplo, que eu preciso andar 24 horas com uma escolta de nível presidencial. Acho que isso é uma inversão de valores nesse país, né. Um promotor de justiça, por ter cumprido a sua função pública, e ter esse ônus, né, de estar jurado de morte aí, possivelmente, esse decreto vai me acompanhar até depois da aposentadoria. Eu já estou, Glauber, né, nessa vida já, pelo menos com relação ao combate ao PCC, desde 2004, né, então esse ano eu estou completando 20 anos de atuação ininterrupta contra, essa facção, que era pequena, hoje é uma organização mafiosa, né. Então muita coisa aconteceu, muitos deles eu acabei transferindo de presídio, não é? Desde 2012, o primeiro preso importante do PCC que foi para o sistema penitenciário federal foi por pedido meu, né? Foi o Piauí, porque estava envolvido na morte de um policial da rota, e depois foi o Roberto Soriano, né? Também porque lá em Presidente Venceslau II nós pegamos um plano para assassinar 12 policiais da rota. Então nós conseguimos removê-los naquela época, lá atrás, né? Para o sistema penitenciário federal. O estado de São Paulo nunca foi muito, eh, favorável a essas remoções. Então todas elas acabaram sendo feitas pelo Ministério Público e especificamente por mim, né. E aí agora, no final de 2018, um plano de resgate do Marcola e de toda a cúpula, nós tivemos que levar para Presidente Venceslau, pra você ter uma ideia, não sei se você conhece, mas a cidade tem em torno de 35.000 habitantes. Tinha mais policial praticamente do que Ok, habitante lá. verdade. Então a gente chegou a ter 150 policiais dia no entorno do presídio, de operações especiais, de rota, de COI, de GAT, enfim, canil, cavalaria. E eles ficaram meses lá, né? Isso começou no final de setembro de 2018 e eu acabei fazendo esse pedido de remoção em novembro de 2018, porque o Estado de São Paulo acabou, né, eu digo Estado, na verdade os governantes, né, o governador e os secretários desistiram de fazer o pedido de remoção, porque perdeu a eleição, e eu não podia ficar inerte, né, com os meus amigos, inclusive da Polícia Militar, em situação precaríssima lá, dormindo no ginásio esportes, né, tendo longe da família por meses, e a gente precisava fazer a remoção. Então eu acabei assinando o pedido sozinho, e aí culminou, né, com esse decreto de morte que foi pego lá em dezembro de 2018. Eles foram removidos em fevereiro de 2019 e estão lá até hoje. Acho que você deve ter tido aí a honra de ter recebido alguns desses criminosos ilustres como o Marcola. Sim, eu presenciei esse momento, porque eu cheguei na unidade de Brasília em 2018. Aquele presídio federal não tinha nem inaugurado ainda, e aí a inauguração formal foi final de 2018, mas fevereiro chegou o Marcola e chegou outros integrantes, né. E foi aquele nível que a população acompanhou nos jornais, eh, então assim, eu sei exatamente o que o senhor tá falando, com
bem menos contato, experiência, né, mas eu tive essa felicidade, né, de ver esses caras, de for de verdade cumprindo uma pena, né, rígida lá no Presídio Federal, né. E estão lá até hoje, né. O senhor comentou que foi então 2012, foi isso que o Piauí foi para o Foi, sistema? foi. 2012. Ele e o Soriano. Foi Ele primeiro o Piauí, depois o Soriano. ele e o Foi os senhor 2 primeiros presos de São sim, Paulo, de importância, que foram mandados para o sistema federal. E eu disse à época, desculpe te imagina. cortar, Glauber, que inclusive numa das minhas idas a Brasília, normalmente era o pessoal do DEPEN, que hoje é Senapen, que provia minha segurança lá, né, fazia minha escolta. E eu disse: "Olha, a partir da entrada, principalmente do Soriano e da cúpula do PCC, no sistema federal, vai mudar o nível de ameaça que vocês têm aqui, de perigo que vocês enfrentam". O agente até falou: "Doutor, nós estamos acostumados, né, nós temos aqui Fernandinho Beiramar, toda a cúpula do Comando Vermelho". Eu falei: "Meu amigo, é outro público, eles são terroristas, né, o negócio deles não é nem corrupção, é terrorismo". E deu no que deu, né, Roberto Soriano com ordem para matar, diretores, agentes penitenciários, é um mandante da morte de agentes penitenciários federais, de policiais federais, no caso da psicóloga Melissa, lá em Cascavel. E dos outros 2 colegas, pelo menos de um outro colega de vocês, né, ele também está envolvido. Então, assim, o que eu dizia é porque eu já tinha essa experiência em São Paulo, né. Não, inclusive, eu vou brevemente compartilhar a minha experiência lá. O meu curso de formação foi em 2016. Em 2016 o sistema vivia ainda uma certa calmaria, né, porque tinha esses presos, o Piauí, o Soriano, mas não estava um grande Sempre, volume sempre, de sempre. integrantes da sintonia final do PCC. E aí, cara, o meu instrutor de tiro foi o primeiro vitimado do PCC, que foi o Belarmino, Bellarmino. e depois Sou teve testemunha de defesa nesse júri que ainda vai ocorrer, inclusive. ainda vai Defesa não, de acusação, desculpa, exatamente, que ainda vai vai ocorrer. ocorrer. E depois Lá em foi Cascavel foi também. o colega de Mossoró, que é Henry, eu acho, né, O Henrique já havia sido ameaçado, que eu lá em Presidente Prudente alertou. já havia alertado, e anos depois ele acabou sendo assassinado no mesmo plano. Então, assim, mudou de fato a história, e eu chego no sistema já com essa adrenalina, né, porque, pô, eu tomei posse num ambiente onde já tinha morrido o Belarmino, depois morreram 2. Então, de fato, assim, mudou, né. Esse relato de colegas de dirigentes do DEPEN à época, era a sensação que passavam pra gente no sistema federal. Então, o sistema federal amadureceu muito Com a certeza. duras, né, é pesado, né, o que aconteceu, e agora mais uma vez com essa fuga lá em Mossoró, vai amadurecer mais ainda, né. Eh, e eu lembro, cara, que quando o Marcola chega, a gente viveu situações parecidas com o que o senhor relatou para mim agora, de Presidente Venceslau, porque eu era do plantão, então eu estava ali diariamente com esse informe de resgate, Que o era meu, inclusive. que era seu. Nós mandamos informe de drone, eu acho que vocês devem ter percebido, Sim, visualizado o sim, sobrevoo sim, de drone na exatamente, unidade. verdade. Eu mandei um ofício que gerou a primeira GLO, na PF-Bra. Isso que eu ia te falar, primeira GLO em Brasília, né, porque Exatamente, a ponto do governo ter que aceitar uma GLO na capital federal, e aí chegou o exército lá com ponto .50, botou os blindados, fez toda uma estrutura de segurança de exato, vala em torno da unidade. exatamente. Então, pô, tu chegava num plantão com a sensação que a qualquer Uma dia praça de guerra, você estava com certeza. exatamente, numa praça de guerra, e para nós, né, com a sensação que a gente ia ser atacado no trajeto de casa para o plantão, porque era a Certeza, vulnerabilidade, sim. porque a unidade Conheço estava bem inclusive. montada, É. mas a ida para o plantão era uma coisa assim, cara, tensa de fato, né. Ela é afastada, né, uma unidade afastada do centro. Isso, então os servidores moram longe, então tem Sim. vários pontos de vulnerabilidade. E assim, eu jovem ali na carreira, né, cara, vivi essa tensão, mas confesso que graças a Deus não aconteceu nada, foi um privilégio Foi viver esse forjado momento. forjado na guerra, né, forjado Exatamente. no fogo. Eu penso assim, Laura, né, assim como
O marinheiro, ele só aprende, né, a navegar no mar calmo, ele não aprende, né? Ele aprende na tempestade. Eu acho que com a gente também, eu passei pelo caos, eu aprendi também com erros e acertos, a duras penas, a combater. Se você gostou desse corte, não deixe de se inscrever em nosso canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Agora, se quiser dar uma força, não deixe de se tornar membro do canal. É menos que uma paçoca. Valeu, muito obrigado.